Fala, jovem senhor, jovem senhora, jovem, tudo bom? Sou Nilson Ricardo e esse é o seu canal O Cinquentão. Bem, antes de começar o vídeo eu vou pedir para você, claro, vá lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para sempre que sair um vídeo novo aqui, você ser avisado. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas conheçam o conteúdo do canal. Não só isso. Compartilhe também para poder ajudar o nosso amigo, o Anthony. O Anthony tem AME do tipo 1 e ele precisa da sua ajuda. Então aqui na descrição do vídeo, lá nos comentários, eu vou deixar todos os links para você poder ajudar o nosso amiguinho, tá bom? Lá você vai ter Pix, conta do banco, vaquinha online, tudo para você. Além do Instagram dele para você poder segui-lo e também você acompanhar a vidinha desse nosso amiguinho, tá bom? Então, se você tiver com alguma dúvida, Nilson, mas eu não tenho dinheiro, estou sem grana agora, não tem problema, não tem? Faça só o quê? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Quem sabe, como você talvez não possa ajudar, outras pessoas possam. Só o fato de você compartilhar, você já vai estar ajudando, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo? Vamos nessa? Bem, esse vídeo é sobre séries japonesas antigas. E quem sugeriu esse vídeo, quem pediu esse vídeo, foi o pessoal do Será que Chega? Já entrei lá no canal deles, também me inscrevi, né? O canal deles é legal. É um canal de viagem de motos, é um motovlog. Só que é um motovlog diferente. Eu estava olhando os vídeos deles, o que eles fazem? Eles enchem o tanque da moto e vão até, vamos para tal lugar. E aí, será que chega? Por isso que o nome do canal deles é esse. Legal, né? Bacana, é legal. E um dos integrantes lá desse canal, até acredito que seja o dono do canal, é o meu primo Rudney. Rudney, um abraço, querido. E aí ele colocou assim: daí, Nilson, fale sobre os heróis japoneses, Ultraman, Ultra Seven, etc. Bem, então, nesse vídeo a gente vai falar, como ele já pediu, sobre os heróis japoneses. Tínhamos várias séries naquela época, mas eu vou listar aqui só as mais famosas, né? As que têm mais relevância para aquela época, porque se eu for falar de todas, vai dar um vídeo de 2 horas no mínimo. Então vamos começar pelos mais importantes, e vou começar pelo mais tosco, na verdade, né? Porque naquela época, claro, as séries eram basicamente feitas ali nos anos 60, final dos anos 60, início de 70. Então a parte de efeitos especiais era muito básica, né? Muito simples, né? Para a época, né? Não tinha computação gráfica, CGI, como existe agora. E aí vamos começar com o mais tosco, que era aquele que você via até o zíper traseiro da roupa, que era o Spectreman. Spectreman era tipo um Ultraman, Ultra Seven. Só que na verdade a série, por ser uma série de 1971, né, ela estreou lá no Japão em 2 de janeiro de 71 e ela foi até 72. Na verdade foi uma série pequena, teve apenas uma temporada com 63 episódios. E essa série, mesmo para a época, ela era muito atual, porque ela tratava da poluição do planeta, né? Então a poluição de rios, dos céus, dos mares e tal. Então tratava de toda a poluição causada pelo ser humano. Então era bacana por isso. A maioria dos monstros criados eram criados a partir de lixo radioativo ou o lixo mesmo e tal. Era uma coisa bem tosca, só que com uma linguagem que até hoje é atual. E aí os dois principais vilões, né, era o Dr. Gore e o auxiliar dele era o Caras. Eram 2 macacões, né? Meio humanos, meio macacos, meio gorila. Era bem legal. O Dr. Gore mesmo para falar, fazia um monte de coisa para falar, né? E a série o que era? Toda semana tinha aquele vilão da vez, né? O monstro da vez que o Dr. Gore criava. E aí o Spectreman se transformava e virava um ser gigante que lutava, tal. Tem as imagens aí, você está vendo, ele até lembra um pouco essa parte, né, os seus
primos mais de luxo, vamos colocar assim, né? Como o Ultra Seven e o Ultraman. Era uma série bacana, legal, mas você via até pelo uniforme, era muito mal feito, você via nitidamente ali o feixe da roupa e tal, mas era uma série bacana. Bem, vamos para a próxima. Esse, claro que eu acho que é o mais conhecido e é cultuado até hoje, não só no Brasil, mas principalmente no Japão, que é o Ultraman. O Ultraman foi uma série japonesa que estreou lá em 1966 e foi o seriado de maior sucesso da TV japonesa em termos de franquia de filmes e séries naquela época, né? Teve um sucesso estrondoso no Japão e também, claro, no Brasil, né? E o Ultraman o que era? Era um ser espacial que vinha da nebulosa M78, né? E vinha para proteger a Terra, invasões e tal. Então toda semana lutava com o monstro da vez e tal. E aí o uniforme já era um pouco mais bem feito do que o do Spectreman, apesar de ser uma série um pouco mais antiga, com 5 anos de diferença, mas já dava para ver que as roupas já eram mais bem feitas e tal. Era bem legal, aí tinha as suas características, né? Soltava raios do braço, e aí quando ele ficava fraco, lutava, começava a acender, ele tinha uma luz no peito e começava a piscar, ele estava ficando fraco, e ali era o desespero da série, porque a gente era criança e ficava, ai, agora ele vai perder para o monstro, porque ele está fraco, a luz dele do peito está piscando, e era isso. E era uma série, na verdade era uma série que toda semana era basicamente a mesma coisa, né? Lutava com o monstro, vencia o monstro e acabou. E aí a transformação dele era o Damoroboshi, que usava uma cápsula, né? A cápsula Ultra, aí ele levantava para o céu e se transformava no Ultraman. E na verdade a série Ultraman até hoje tem séries novas, tem spin-offs novos. Na verdade até hoje não foi feito nenhum filme atual dele, né? Os mais atuais que você tem aí são séries pequenas, com um orçamento um pouco mais baixo, mas nunca um live action que merecesse, né, com um orçamento, né, um bom orçamento tipo Marvel, DC, para fazer um filme bacana de Ultraman. Só que no Japão a legião de fãs do Ultraman é enorme. Além de tudo, o Ultraman tem uma família enorme, porque aqui nós tivemos 2 séries de Ultraman que a gente achava que era a mesma, e não era. Que o primeiro era o Ultraman Jack, que foi o primeiro que veio para cá, né? E depois teve o Ultraman, o Triga, que na verdade os uniformes eram parecidos, mas eram dois indivíduos diferentes, porque na verdade eles vinham lá da nebulosa 78, do planeta M78, e lá existia toda uma gama de super seres. Tinha Ultra Father, Ultra Mother, Ultraman Tigra, Ultraman Tiga, Ultra Seven, que muitos até no começo falavam que era Ultraman 7, não era, o nome dele era Ultra Seven. Então esse é o Ultraman, na verdade o mais famoso de toda a família Ultra, né? Bem, depois vem aquele que para mim é o que eu mais gostava, né? Eu gostava porque até em termos de uniforme era mais bem feito, era mais bacana, e aí era o Ultra Seven. O Ultra Seven era muito bacana, eu achava legal. Quando eu conheci a série, quando eu era criança, comecei a assistir, para mim a roupa dele era cinza, né? Claro que a minha TV era preto e branco, então o vermelho aparecia como cinza, mas a roupa dele era toda vermelha. E basicamente era o mesmo estilo de história do Ultraman. Vinha um monstro, tinha que combater um monstro e tal. E aí eles tinham a patrulha científica, né? Que era a equipe que cuidava dos monstros, né? Que combatia os monstros e tal. E aí tinha os veículos, o carro da patrulha científica é o carro de série, tirando para mim o Batmóvel de 66 e a Beleza Negra, que era do Besouro Verde, era o terceiro para mim carro de série mais bonito que tem. Vai ter fotos aí, é um carro muito legal, muito bacana, era todo recortado e tal. E fora as naves
as naves que eles usavam para combater os monstros gigantes, né? E o Ultra Seven, além de raios, como ele soltava igual o Ultraman, aquela força, ficava gigante e tal, ele tinha, você está vendo a imagem, ele tinha um apêndice, né, na cabeça, e ele tirava e jogava, e aquilo cortava o monstro a meio. Era super divertido. Era muito bacana, muito bacana. Então, na verdade, no Japão, essas séries, elas aconteciam um episódio por semana. E no Brasil não. No Brasil eles já soltavam todos os dias, né? Tinha um episódio. E aquela coisa, como sempre no Brasil, né? Repetiam várias e várias vezes e tal, várias e várias vezes. E muitas vezes a gente acabava assistindo o primeiro episódio e depois largava o último, depois o terceiro e por aí vai, né? Era um rolo enorme. Bem, depois tivemos uma outra série que na verdade ela é até mais antiga, ela ficou ali entre Spectreman e o Ultraman, né? Foi a série do robô gigante. Não sei se você lembra, vai ter imagens aí. Era um robôzão com cabeça de esfinge, que era um menino que controlava com um relógio. Então já não era um alienígena, já era um robô feito na Terra para combater o mal e combater monstros. E aí então ele soltava foguetes do peito, foguetes da ponta dos dedos, e ele voava sempre com o menino na palma da mão, né? Eu colocava o menino na palma da mão e saía voando. Também era uma série bacana. Para os padrões de hoje vai parecer uma coisa feia, uma coisa tosca, mal feita, mas para aquela época era uma coisa que nos enchia os olhos, né? Nós como crianças vimos aquilo, um robô, os efeitos, né, de take de filmagem, que aparecia um menino bem pequeno na mão dele, ele gigantesco, enorme. Para nós era não tem explicação, né? Quem tem a minha idade, né, um pouco menos, um pouco mais, sabe do que eu estou falando, né? Eu já vi vários documentários sobre essas séries antigas e até aparecem lá os fiozinhos, né? Porque as naves eram com fio. Eu sinceramente nunca reparei naquela época, né? Hoje em dia, quando a gente assiste uma série antiga dessa, aí então você acaba vendo todos os defeitos. E essa era uma série bacana, do Robô Gigante. Era uma série que na verdade teve poucos episódios, né? Eu acho que aqui tivemos em torno aí de 30 ou 40 episódios que também foram trazidos daquela maneira, né? Trazia o primeiro episódio, já botava o quinto, o 10º, o 18º e assim vai, né? E era toda essa bagunça, né? Que todas as séries na verdade eram aqui no Brasil. Também tivemos uma série que era bem bacana, que eu lembro não tão bem quanto as outras, né? Mas eu assisti muito, que eram os Vingadores do Espaço. O que era a história? Era uma família, né? Tinha um mago. Isso é o que eu não entendo também. Até hoje é uma coisa que não dá para explicar. Um mago, mas que mexia com tecnologia. Então não dá para entender bem a história, que é bem enrolada. Mas era bacana porque era uma família, no caso. Tinha o Goldar, que era o pai, né? Aí tinha a mãe e tinha o menino. Então o que era? Eles eram robôs, né? O Goldar tinha uma aparência de robô mesmo, né? De robôzão. Aí só que era um robô com cabelo. Ele tinha um cabelo loiro, né? Duas antenas gigantes e tal, só que você via que ele era metal, né? Metalizado e tal. E aí a mãe, ela tinha a aparência de humano, né? E era pequena, tamanho de uma pessoa, e o Goldar não, o Goldar era gigante. E tinha um filhinho deles que era outro menininho também, com capacetinho, com antenas e tal. Só que o barato o que era? Que eles se transformavam em jatos, em aviões, né? Em foguetes com asas e tal. Putz, era bem bacana. É uma série que assim, você vai procurar na internet, você não acha muita coisa. Muita coisa ficou perdida. Muita coisa também não foi colocada, então muitas imagens são muito escassas, né, para você conseguir. Então o que eu achei de imagens da série, né, do Vingadores do Espaço, eu coloquei e você está vendo agora.
E era uma série bem legal. E aí tinha um menininho, né, que ele era amigo deles, né, dos três, para combater lá os monstros e tal. E esse menino andava sempre com o Vingador pequeno, né? E aí eles combatiam, né, o Rodak, né, que era o terrível alienígena que queria destruir a Terra e tal. Aí era o Rodak. E o Goldar era o principal, né? E, tal, e o menininho ganhou deles uma flauta, só que era uma flauta em formato de foguete, né? Então quando ele apitava, ele chamava eles, aí eles vinham socorrer o menino e lutavam como... Na verdade, assim, ó, toda a base, né, estrutural de todas essas séries da época, o que eram? Era o monstro da vez, aí eles lutavam contra o monstro, venciam o monstro e acabou. A única série, como eu falei lá no início, que tinha basicamente uma história diferente, era a do Spectreman, que lidava com essa coisa ambiental, né, de poluição e tal. Mas o resto o que era? Pancadaria e diversão a toda a prova. Então, bem, vocês ficaram com mais imagens aí, né? Falei um pouco, para o vídeo não ficar muito longo. Então, essas foram as séries japonesas. Claro que a gente teve muito mais filmes, mas não dá para falar em todos, senão fica muito complicado. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, mas aí deixem lá nos comentários, né? E se vocês querem uma parte 2 sobre mais séries japonesas da época ali dos anos final de 70, 80, e aí eu trago para vocês aqui no canal, tá bom? Então, agradecer de novo o nosso amigo, meu primo, Rudinei, lá do canal Será que Chega? Obrigado por ter pedido, né, esse tema aí legal das séries japonesas. Eu agradeço a sua atenção. Então não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, se você quiser, né, para pedir um outro tipo de vídeo. Compartilhe esse conteúdo. Não esqueça de ativar o sino das notificações. E o mais importante de tudo, não esqueça, ajude o nosso amigo, o Anthony, tá bom? Se você não puder ajudar, não tem problema. Pelo menos compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras, se puderem ajudar, que ajudem. Ele precisa muito da nossa ajuda, da minha ajuda, da sua ajuda, tá bom? Então, fique com Deus. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau. Fui.